Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui a correção da prova com gabarito 1 do Banco da Amazônia, técnico bancário. Eu vou corrigir, na verdade, somente a parte de conhecimentos específicos, tá, pessoal? Eu falei a prova, né? Não vou corrigir português, matemática, legislação, essas coisas, não. Somente essa parte aqui de conhecimentos específicos, ok? Pessoal, eu agradeço pelas mensagens positivas que eu tenho recebido aí. Muita gente veio agradecer aí por conta desse curso que eu publiquei aqui para vocês. Eu sei que é um curso que está ajudando muita gente realmente não tem condição de pagar um cursinho. Muitas vezes você fala, poxa, acabou de aparecer o edital, nem tinha me programado, como que eu vou fazer? E aí eu tô aqui trazendo essas aulas atualizadas para vocês justamente com esse objetivo, te ajudar a conseguir melhorar de vida, te ajudar a crescer profissionalmente. Então, assim, eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi, é sempre bom, né, ver esse reconhecimento aí pelo trabalho. E, pessoal, todos os próximos concursos de bancos, nós estaremos aqui, estaremos juntos, estudando até a aprovação. Tá? Quando vier Caixa, quando vier BRB, que seja os próximos concursos que estão aí em expectativa de abrirem edital, nós estaremos aqui novamente. Eu vou continuar ministrando esses cursos gratuitos, trazendo material aqui para vocês de qualidade e atualizado, beleza? Então, muito obrigado aí a todos que me acompanharam e vamos começar então, né, a correção dessa prova aqui. Primeiro ponto. Eu dei uma conferida, não fiz minuciosamente, detalhadamente, mas pelo que eu vi, as provas de gabarito 1, 2, 3, 4 ou 5, elas só estão em ordem invertida, ou seja, são as mesmas questões, só que em ordem diferente. Então, eu vou fazer a correção desse gabarito 1, e aí você vai comparando com a sua, né? Por exemplo, a questão do gabarito 1 é a minha questão de número 7 da minha prova. Beleza, você vai fazendo esse trabalhinho aí, ok? Eu vou corrigir somente essa. Vamos descer então aqui até a gente chegar na parte de conhecimentos específicos. Eu já peguei todo o gabarito aqui, né? Já coloquei aqui para vocês, para facilitar na hora que a gente começar realmente essa correção. E aí para a gente conferir, né, se o gabarito pode ter alguma alteração ou não. Então conforme eu for fazendo aqui, eu vou falar, pô, será que esse gabarito aqui tá certo ou não, né? Será que cabe algum recurso? Vamos tentar então acompanhar aí. Começando, questão de número 31, na composição do Sistema Financeiro Nacional no Brasil, o órgão normativo responsável pela fixação das metas para a inflação, pelas diretrizes da política cambial e pelas normas inerentes ao funcionamento das instituições financeiras é o... Pessoal, isso eu falei para vocês, inclusive... Se eu não me engano, eu falei na aula de revisão que eu publiquei aqui recentemente. Quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, nós estamos falando do órgão máximo do sistema financeiro, mas eu tinha comentado com vocês que esse órgão aqui, ele faz o quê? Ele define a meta para a inflação, que seria a meta do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui do Brasil. E quem que é o responsável por atingir a meta de inflação? Aí é o Copom, através da política monetária, né? Através principalmente ali do quê? Alteração da taxa Selic. Então, sobe Selic ou abaixa Selic e por aí vai. Então, falou aqui no começo, órgão normativo. Eu tinha dito isso também, eu passei isso na revisão, né? Na verdade, eu passei mesmo. Órgão normativo, que dita as normas, fixa metas para a inflação, diretrizes da política cambial, ou seja, ele não executa a política cambial, ele dita as regras, as diretrizes, os caminhos que você deve seguir da política cambial. E pela normas inerentes ao funcionamento dos bancos, ou seja, cria normas para os bancos. Essa não tinha como errar, é Conselho Monetário Nacional, gabarito 100% certo. Se você realmente prestou atenção aí nas aulas, essa daqui para vocês falou, tranquilo, né? Facinho e já foi para a próxima. Vamos lá para 32 então. O sistema, deixa eu só apagar aqui. O Sistema Financeiro Nacional abarca diferentes tipos de mercado definidos pelos objetivos e características de cada um deles. O tipo de mercado que permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e compartilhar os ganhos e riscos envolvidos nos negócios é denominado mercado. E aí o que você vai pensar? Você vai pensar assim, eu tenho aqui uma empresa, certo? Essa empresa, ela pode captar recursos de terceiros, ou seja, terceiros é quem? Pessoas, né? Pessoas de terceiros. Ela pode pegar esse recurso e aí a partir do momento que ela pega esse recurso, essa pessoa aqui, ela passa a compartilhar ganhos e
riscos inerentes ao quê? A esse negócio. Então isso é uma operação do quê? De compra de ação. É uma pessoa comprando a ação daquela empresa. Por onde que eu faço a compra de ação de uma empresa? Qual é o mercado? Mercado de capitais, não é mercado de trabalho, não é mercado de crédito, nem de câmbio, nem monetário. Simplesmente eu estou comprando uma ação de uma empresa. Então, né, o jeito que ele fala aqui, ele não deixa na cara assim, não, a pessoa vai lá, tá comprando uma ação dessa empresa na Bolsa de Valores. Aí você, tranquilo, mercado de capitais. Ele fala de uma maneira um pouco diferente para tentar te confundir, mas bem fácil essa questão, tá? Bem simples, letra A, gabarito 100% certo. A CVM detém personalidade jurídica e patrimônio próprios, é dotada de autoridade administrativa independente, conta com mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. A CVM funciona como? Isso daqui era a mais fácil de todas. Se tivesse ainda outra resposta aparecendo escrito autarquia, tudo bem, só que não tem nenhuma outra aqui falando autarquia. E eu já tinha falado para vocês que a CVM ela é uma autarquia, quer ver? Vamos até colocar aqui, ó, CVM é uma autarquia. Eu vou colocar no Google para aparecer o site da CVM e vou mostrar aqui para vocês, ó. Coloquei no site da CVM. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda. Está desatualizado aqui, né? Ministério da Economia. Mas beleza, entidade autárquica, autarquia significa o quê? Ausência de subordinação hierárquica. Aqui mesmo está dizendo, ó, tem autonomia financeira, autonomia orçamentária. Então, bem tranquila, autarquia em regime especial. Nada de novo também. Questão 34. O mercado de câmbio brasileiro registrou no fechamento do dia 9 de 12 de 2021 as seguintes cotações de venda do euro medidas respectivamente em dólares e em reais. Então, um euro compra 1,12 dólares e um euro compra 6,27 reais. As taxas de câmbio cruzadas indicam que a cotação de venda do dólar medidas em reais naquele mesmo dia foi de. Então, o que essa questão está pedindo? Beleza, eu sei que um euro compra um dólar, sei que um euro compra 6,27 reais. Então, quantos reais eu preciso para comprar um dólar? É isso que está pedindo. E aí, gente, isso daqui foi uma coisa que eu não tinha passado no curso, né? Fazer cálculo de taxas cruzadas, mas isso é uma coisa meio intuitiva, tá? Se você teve, às vezes, uma parte de matemática boa, bem estudada, isso daqui você consegue fazer tranquilamente. Beleza? O que você deveria fazer? Você simplesmente colocaria assim, ó. Você coloca primeiro aqui a cotação. Então tá, 1 euro por dólar, ele é igual a 1,1286. E o euro por moeda brasileira, né? Vou colocar aqui BLR, ele é igual a 6,2710. Beleza, tranquilo. Se eu fosse igualar os dois, eu teria mais ou menos isso daqui, ó. Euro dividido por dólar é igual a euro dividido por BRL, né? Moeda brasileira. Tem como eu cortar aqui o numerador com o denominador e vice-versa? Não consigo cortar, né? O que eu precisaria fazer para fazer esse corte aqui e facilitar a nossa conta? Eu teria que, por exemplo, colocar esse euro aqui para baixo e o dólar aqui para cima. Né? E aí é bem simples, você vai ver que é bem tranquilo, ó. Isso daqui é a mesma coisa que eu dizer isso daqui, ó, 1,1286 dividido por 1, e isso daqui é a mesma coisa que eu falar 6,2710 dividido por 1, tá? Eu posso fazer isso sem problema nenhum, porque 1 dividido por isso é isso. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter agora isso daqui, né? Vamos colocar assim, a nossa fórmula ela não vai mais ser euro dividido por dólar, ela vai ser o quê? Ela vai ser dólar dividido por euro. Então ela vai ser 1 dividido por 1,1286. E aí você faz esse cálculo aqui, tá? Eu já vou pegar aqui a calculadora direto para não perder tempo fazendo esse cálculo, mas simplesmente você dividir, tá, pessoal? Então, Enter 1,1286. Ah, William, na prova não tinha calculadora. Beleza, eu não tô fazendo a prova, né? Só tô corrigindo. Então, vou fazer esse cálculo aqui mais rápido na calculadora. Então, 1 dividido por 1,1286 dá 0,89. Ok, então vamos anotar esse valor, deixa a calculadora de lado. Então, bora lá. 0,89 e agora eu vou poder fazer assim, ó. Eu vou trocar isso daqui, tá? Eu vou tirar essa parte que eu tinha colocado o euro dividido por dólar, que era a nossa fórmula aqui antiga. E agora eu vou colocar a fórmula nova que eu acabei de encontrar aqui em cima, dólar dividido por
euro, que é esse valor de 0,89. Agora eu posso usar aquela mágica da matemática que eu faço assim, ó, tique, tique, eu corto o numerador de um lado da fórmula com o denominador do outro lado da fórmula. Isso daqui eu posso fazer, beleza? E aí aqui eu tenho o valor de 0,89, né? Vamos colocar aqui, ó, 0,89, que é esse valor, e aqui eu tenho o valor do que? 6,2710. Aí simplesmente eu faço a distributiva, eu pego e multiplico esse por esse. Então pega e multiplica 0,89 vezes 6,2710. Aí de novo, né? Você que estava na prova, você faz o cálculo normal, cálculo de multiplicação. Já está aqui o 0,89, vamos colocar 6,2710 e multiplicar. E eu vou aumentar as casas decimais aqui, ó. $1 é igual a 5,55 reais, 64 certinho. Resposta letra C, ela está correta. Então, assim, era uma jogada matemática, mas nada é impossível de ser feito, né? Então, vamos lá para 35, vamos apagar tudo aqui. Na estrutura do sistema financeiro nacional, algumas instituições funcionam com o objetivo principal de prover recursos necessários para financiar a curto e a médio prazos o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. Tal objetivo envolve tarefas típicas dos bancos. Também falei na aula de revisão, banco comercial, pessoal, ele faz o quê? Ele faz financiamento de curto e de médio prazo. Tá? Ele está falando, ó, curto e médio prazo para comércio, indústria, empresas prestadoras de serviços. Se fosse um banco de investimento, ele faz empréstimos de longo prazo, de médio e de longo prazo, não teria essa palavra curto. Tá? De desenvolvimento também não, ele também faz de longo prazo, né? Geralmente crédito subsidiado para desenvolver empresas. Não existe essa questão, tarefa típica dos bancos centrais, ou seja, Banco Central vai fazer isso, negativo, né? Já pegou empréstimo com o Banco Central? Não, banco múltiplo não tem como eu afirmar, porque o banco múltiplo, para ele ser considerado múltiplo, ele pode ter a carteira de investimento, né? Ele tem que ter no mínimo duas, uma delas tem que ser investimento ou comercial. Então ele pode ser múltiplo, mas ele pode ter só a carteira de investimento, então ele não poderia financiar a curto prazo. E aí, por fim, sobra o comercial, tranquilo essa daqui também, ok? Beleza, 36. Admita que no mesmo dia, dólares sejam negociados para venda a taxa de câmbio de R$ 4,45 para você comprar $1 em São Paulo e R$ 4,55 para você comprar $1 em Recife. Um operador de câmbio que comprasse naquele dia determinada quantidade de dólares em São Paulo para vender em Recife estaria fazendo uma operação denominada arbitragem. Isso eu também passei em aula para vocês. Foi na aula introdutória do mercado de derivativos que eu dei um exemplo muito parecido, né? Só não era São Paulo e Recife, mas eu dei aquele exemplo de, poxa, imagina que eu tenho, acho que uma saca de soja custando R$100 aqui no Mato Grosso. E lá em São Paulo está custando 150. O que você vai fazer? Compra no Mato Grosso e vende em São Paulo. Isso se chama arbitragem. É você lucrar com diferenças de preços, distorções de mercado. Né? Era para essa taxa de câmbio estar dessa forma, diferente em São Paulo e em Recife? Com toda certeza não, era para estar igual. Ok? Só que daí esse operador viu essa distorção, ele foi lá e lucrou, então é um lucro com basicamente risco zero, você não tem risco, porque você sabe que você vai comprar esse valor e vai vender mais caro. Então é uma técnica de arbitragem, ok? Bem tranquila essa questão também. Vamos ver aqui a 37. Admita que a taxa de câmbio real de equilíbrio no Brasil seja estimada num determinado dia em R$ 4,20 para você comprar $1. Se nesse mesmo dia o dólar for cotado a uma taxa de câmbio nominal de 5,40, é indicativo de que o real brasileiro está. Beleza, o que significa câmbio nominal? Vamos lá, câmbio nominal. Ele é um câmbio que ele ainda tem os efeitos do quê? Da inflação. Então, com inflação. Tá? Não vai caber aqui, eu vou colocar só assim, com inflação. E o câmbio real é aquele que desconta os efeitos do quê? Da inflação. Então é um cálculo que você já faz já descontando a inflação, então sem inflação. Inflação é o que? Aumento generalizado dos preços. Se o câmbio nominal ele está 4,20 para $1, né, para você comprar $1, e o câmbio real ele está 5,40 para você comprar $1, significa que depois que você tira os efeitos da inflação, você tem que dar mais reais para comprar $1, ou seja, quer dizer que a inflação ela existe aqui no país, temos inflação, temos aumento de preços e redução do poder de compra, e o nosso câmbio, o nosso real, ele está o quê? Subvalorizado.
Então é bem provável que nesse cenário que foi descrito para a gente, a inflação interna ela é maior do que a inflação externa, tá? A inflação aqui de dentro ela é maior do que a inflação lá fora, consequentemente o nosso real está subvalorizado. Se ele tivesse dado um câmbio real de, digamos, R$3 aqui, ó, R$3 para você comprar $1, aí ele estaria se valorizando, ok? Ainda não tem como afirmar que está sobrevalorizado, né? Sobrevalorizado seria, por exemplo, 80 centavos para comprar $1. Mas nesse caso, uma coisa que eu posso afirmar sim é que ele está subvalorizado. Perfeito? Aí você vê que a letra C não, falando nenhum nem outro, em paridade real do poder de compra com o dólar, nada a ver, menos competitivo que o dólar. Por que que ele está mais competitivo que o dólar? Porque ele está desvalorizado. Quando ele está desvalorizado, favorece a gente vender produtos lá para fora. Então a galera compra mais produtos aqui no Brasil. Então nós temos mais competitividade, tá? Ele não está menos competitivo que o dólar, ele está mais. Então ok, vamos lá para 38, deixa eu apagar tudo aqui. 38. O trecho seguinte alude a importante mercado em que são transacionados os títulos públicos no Brasil. Todas as transações com títulos públicos se dão em seu âmbito. Ele é o mercado de dívida pública brasileiro e nele se encontram tanto o Banco Central do Brasil, realizando a política monetária, quanto o Tesouro, responsável pela gestão da dívida pública e financiamento do governo. O trecho se refere ao mercado, ó. Ele é o mercado de dívida pública, então nós estamos falando de título público federal. E aí, título público federal, ele é liquidado e custodiado dentro de qual sistema? Do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Eu já tinha comentado isso com vocês também. Tá? Então, ó, e nele se encontra tanto o Banco Central, realizando a política monetária, quanto o Tesouro, responsável pela gestão da dívida pública e financiamento do governo. Falou então de título público, onde a gente está liquidando, custodiando, refere-se ao mercado do Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, perfeito? Então essa aqui também está tranquila no mercado cambial, acionário. CETIP era a Câmara de Títulos Privados que fundiu com a Bolsa de Valores, né? Ela fundiu com a BMF-Bovespa e deu origem à B3, então ela nem existe mais, ela está lá dentro da B3. E PETAX significa taxa de câmbio, né? Que também não tem nada a ver aqui com isso. Então, Selic também foi uma coisa que eu acho que eu falei na revisão, hein? Depois vocês comentam aí se eu falei ou não, mas eu acho que eu falei na revisão também. Vamos lá para 39. Na Bolsa de Valores brasileira B3, os investidores interessados em negociar contratos futuros de cupom cambial relativos a depósitos interfinanceiros objetivam fundamentalmente buscar proteção contra a flutuação dos. Beleza, então vamos tentar entender isso daqui, ó. Investidores querem negociar contratos futuros de cupom cambial. O que vem a ser o cupom cambial? Você pode pensar da seguinte forma, ó. Eu posso pensar no estrangeiro que está com seu dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Vamos colocar aqui os Estados Unidos. E esse estrangeiro, ele está fazendo o quê? Ele está vindo investir o dinheiro dele aqui no Brasil. Quando ele traz o dinheiro aqui dele para o Brasil, a primeira coisa que ele faz é trocar o dólar que ele tem por uma quantidade de reais, né? Vamos colocar aqui 5,20, digamos. Ele faz essa troca aqui. Ele pega esses reais aqui que ele trocou, ele investe no nosso mercado, ele ganha a taxa de juros que está sendo paga aqui no Brasil atualmente, né? Vamos supor que ele ganha a Selic, que seja. Né? Nesse caso, ele falou que ele vai ganhar depósito interfinanceiro, então está aplicando o CDI, ok? Ele está ganhando esse percentual e depois ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que, ó, sacar esse título, ele vai ter que vender esse título que ele comprou e ele vai ter que fazer uma nova taxa de câmbio. Se durante esse momento em que ele estava aqui, o real ele se valorizou perante o dólar, para essa pessoa seria bom. Por quê? Porque daí ela vai conseguir comprar mais dólares na hora de repatriar o recurso dela. Agora, se o real se desvalorizou durante esse momento, para a pessoa é ruim, porque daí ela vai ter que somar a desvalorização que ela teve com a moeda, ou seja, o que ela perdeu no real, e também vai somar aqui com a taxa de juros que ela ganhou, e aí com isso você chega no cupom cambial, ok? Beleza, então o cupom cambial é isso, ó. Querem negociar contratos futuros de cupom cambial relativos a depósitos interfinanceiros, objetivam fundamentalmente buscar proteção contra flutuações dos preços das ações negociadas em balcão. Quer dizer que a pessoa está negociando o cupom cambial para buscar a proteção da flutuação das ações. Qual que é o sentido disso? Nenhum.
né? Preço das commodities negociadas em balcão. Ah, então estou negociando cupom cambial aqui para me proteger do valor do boi, do café, da soja, do milho. Também não, nem faz sentido, né? Preço dos títulos negociados no Tesouro. Então está se protegendo de título público fazendo cupom cambial aqui, fazendo esse tipo de operação? Não, né? Taxa de juros referenciadas ao dólar ou taxa de juros referenciadas ao real? Taxa de juros referenciadas ao dólar, né? Porque um contrato de cupom cambial, um contrato futuro de cupom cambial, você vai estar investindo no quê? Você vai estar investindo nas expectativas. Então, se eu acho que o cupom cambial vai subir, né? Se vai valer a pena para a galera colocar dinheiro aqui no Brasil, beleza, eu vou comprar um contrato futuro. Se eu acho que o cupom vai cair, eu vou vender um contrato futuro, porque é o lucro com a queda, né? Então, você está fazendo uma taxa de juros referenciada ao dólar. Essa daqui ela é um pouco mais complexa, porque você realmente teria que fazer essa noção aqui para você lembrar que era esse cupom cambial, o que essa pessoa está querendo fazer com isso. Perfeito? Beleza. Vamos lá para a questão de número 40. De acordo com a legislação brasileira, os bancos de investimento podem financiar a compra de bens de consumo duráveis, podem abrir contas correntes para seus clientes, podem captar recursos via depósito a prazo, não podem funcionar como instituições financeiras privadas, não podem administrar recursos terceiros. Então, banco de investimento, ele pode financiar a compra de bens de consumos duráveis? O que é um bem de consumo durável? Por exemplo, um carro, ele é um bem de consumo durável. Ah, William, não, o banco de investimento pode fazer isso? Não. Lembra qual carteira que eu falei para vocês que fazia financiamento de carros, né? Consumo de bens duráveis? É a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que são aquelas famosas o quê? Financeiras, né? Isso também está lá nas carteiras que podem fazer parte de um dos bancos múltiplos. Então, o banco de investimento ele não vai fazer isso, ok? Tá falso. Pode abrir conta corrente para seus clientes? Não, o banco de investimento ele pode captar depósito a prazo, que seria o famoso CDB. Conta corrente, quem pode abrir é o banco comercial. Letra C tá certa, né? Pode captar recursos via depósito a prazo, ok? Não pode funcionar como bancos privados. Ou seja, o nome está falando aqui, banco de investimento, não pode funcionar como banco. Qual sentido, né? Não podem administrar recursos terceiros. O que é administrar recursos terceiros? É justamente você administrar um fundo de investimento. E isso daqui, pessoal, está exatamente lá na apostila detalhadinho, né? Que eu passei para vocês aí sobre banco comercial. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui para a gente dar sobre banco de investimento, né? Cadê? Banco de investimento pode administrar fundo, ou seja, administrar recursos terceiros, capta recurso através de CDB, concede empréstimo de médio a longo prazo, pode fazer abertura de capital de uma empresa, pode intermediar operações de câmbio. Então, pessoal, pode captar recurso via depósito a prazo, essa aqui está corretíssima. Uma casa de câmbio no Brasil apresentava a seguinte tabela com relações entre o real e diversas moedas estrangeiras. Então, um real você compra, para você comprar $1 você gasta R$ 5,56, para você comprar €1 você gasta 6,44, Libra 7,52 e o Yuan chinês 0,86. Com base nessas informações, conclui-se que com R$1 pode-se comprar aproximadamente. Aí nisso daqui você vai fazer simplesmente o quê? Regra de 3. Você faz assim, ó, se R$5,56 eu compro $1, né? Vamos colocar aqui $1, com R$1 eu vou comprar X dólares. Aí você multiplica, né? Você vai fazer assim, ó, vai fazer aqui esse cruzamento. 5,56x é igual a 1 vezes 1. E aí agora você passa o 5,56 dividindo, então 1 dividido por 5,56, tá? E aí, como eu falei, eu vou fazer isso aqui na calculadora, né? Quem estava lá na prova calculava normal. Então, vamos lá. 1 enter 5,56 divide 0,1799. Beleza, eu vou salvar esse valor aqui, 0,1799. Aqui não tem nenhuma alternativa com isso, então, por enquanto, a gente passa, vamos continuar calculando para ver as outras moedas, tá? E aí você vai fazendo regra de 3, pessoal. Você vê que essa questão aqui é bem fácil, tá? Às vezes a pessoa ela vê isso aqui e confunde, mas, poxa, regra de 3 é tranquilo. Então, vamos lá. €1, né? Então, €1, ele equivale a 6,4477 reais. Ok. Então, quantos euros? X, né? Agora estou fazendo do inverso do que eu tinha feito, mas tanto faz. Então, quantos euros
eu vou conseguir comprando R$1. Então, se você for esperto, esperta, você já vai perceber que é bem mais fácil você fazer o quê? 1 divide por 6,4477 para você encontrar isso aqui do euro. 1 divide por 7,5207 para você encontrar a libra. E 1 divide por 0,8673 para você encontrar o yuan chinês. Então, simplesmente faz esses cálculos, não precisa ficar desenhando um por um aqui das regras de 3. Então, vamos lá. 1 enter 6,4477 divide. Vamos chegar aqui no valor de 0,1551. Esse daqui em relação ao euro também não tem nenhuma alternativa com isso, então a gente continua calculando. Essa calculadora é diferente, tá, pessoal? A HP12C é aquela que eu ensino no curso para quem quer ser especialista em investimentos, a CEA. Então, 1 enter 7,5207 divide 0,1330. Isso daqui é em relação à Libra. Vamos encontrar aqui, ó, a Libra está falando que é 0,1551, também não deu certo, então por enquanto a gente continua. 1 enter 0,8673 divide, aqui deu 1,1530. Aí você encontra, ó, com R$1 você compra 1,1530 yuan chinês. Tranquilo também essa questão, porque se a pessoa soubesse fazer uma interpretação boa, ela saberia que isso daqui é só regra de 3. Regra de 3 é coisa simples, coisa que a gente literalmente viu no ensino fundamental, né? Isso é coisa de ensino fundamental. Ok, 42. O técnico bancário pode participar das ações de marketing de relacionamento do banco em que trabalha. Para isso, ele deve ser capaz de bater as metas definidas e incrementar suas comissões de vendas. Então, o banco ele vai chegar em você e vai falar assim: ô William, é o seguinte, tá? A gente tá querendo fazer uma ação de marketing aqui, você vai aparecer, mas você só vai aparecer se você for um bom vendedor, tá? Se você não for um bom vendedor, você não vai poder participar das nossas ações de marketing, ok? Faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? Induzir os clientes a investir em produtos que não precisam. Você marcou essa, né? Ó, eu sou funcionário, eu vou chegar no cliente e falar: ô, compra aqui uma ação, eu sei que você nem precisa, mas compra aí, tá? Aí eu vou poder participar das ações de marketing aqui do banco. Sem sentido. Redigir mensagens publicitárias e criativas para os clientes, nada a ver. Reduzir os custos operacionais da agência em que trabalha, também nada a ver. Satisfazer as necessidades dos clientes no longo prazo. Se você faz isso, ok, beleza. Aí você vai participar das ações de marketing de um banco. Tá? Isso aqui você vai simplesmente eliminando umas coisas que não tem nada a ver, né? 43. A percepção dos clientes em relação ao preço praticado para um determinado produto depende de uma série de fatores. Um fator que influencia essa percepção é o... Então, ó, a percepção do cliente em relação ao preço de um determinado produto. Um fator que vai influenciar essa percepção do seu cliente é o conjunto de produtos em estoque. Ou seja, você, cliente, faz ideia de quanto que uma empresa tem de estoque de um determinado produto e aquilo vai influenciar a sua percepção de preço? Não, você não faz ideia, né? Custo fixo que incide sobre a lucratividade. Não faz ideia, às vezes você não sabe nem o custo fixo mensal que você tem na sua casa. Você vai saber de uma empresa e aí com isso você vai ter a percepção de você falar: não, pô, o custo fixo dessa empresa é alto em relação à lucratividade, né? Então, o preço tá bacana ou o preço não tá bacana. Número de funcionários da empresa também nada a ver. Perfil econômico e político da diretoria nada a ver. Valor dado ao produto pelo mercado. Se o mercado ele costuma pagar R$10 para você comprar uma manteiga, né? Eu sei que essa manteiga aqui tá cara, mas você tá pagando R$10 para você comprar uma manteiga, esse é o preço do mercado. Se vier alguém e falar para você que vai vender uma manteiga por R$20, você vai ter a percepção de que esse preço está caro, porque no mercado você encontra valores mais baratos. Claro que isso daqui, pensando no mercado de capitais, você vai fazer isso através das ações, né? Você vai definir o preço daquela ação, daquela empresa, com o preço que ela custa no mercado naquele momento. Ok? Beleza. A localização, a disponibilidade e a acessibilidade das agências bancárias se relacionam com qual elemento do composto de marketing de um banco? Ó, localização, disponibilidade e acessibilidade. Eu até trouxe isso daqui também. Deixa eu mostrar para vocês, né? Pera aí. Ó, eu coloquei também no meu material para você ver que eu também falei disso daqui, ó. Quando a gente fala de distribuição, a gente está falando do quê, ó? Da localização, da praça. E aqui no enunciado ele fala, ó, a localização, a disponibilidade e a acessibilidade das agências bancárias. Qual é o elemento do marketing?
Distribuição, também coisa que eu passei aí em aula para vocês, tá? Resposta tá certa, letra A. Então agora vamos aí para a questão 45. Deixa eu só falar uma coisinha aqui antes da gente prosseguir, né, pessoal? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir aí aprovação nesse concurso, então já vou deixar claro que existe sim uma expectativa de que tenha concursos do BRB e tenha concurso da Caixa Econômica para ampla concorrência ainda esse ano. Tá? Eu já dei uma pesquisada aí nas notícias, já dei uma pesquisada aí o que o presidente de cada instituição estava comunicando e realmente existe essa expectativa. Então, se você já quer continuar se preparando, continua assistindo essas playlists que eu coloco aqui, tanto essa quanto a do Banco do Brasil, porque geralmente edital de bancos não costuma fugir muito de um para o outro. Tá? Com certeza vai cair Sistema Financeiro Nacional, vai cair essas coisas relacionadas a câmbio, vai cair, talvez mercado de derivativos caia em um, não caia em outro, mas assim, vai continuando estudando, tá? E se você já estiver falando, não, pô, eu quero tentar um emprego em um banco privado, né? Quero trabalhar no Santander, Itaú, Bradesco. Aí eu vou te convidar para você entrar lá no meu site, tá? profcapriata.com.br, para você conhecer os cursos de certificação, tá? Quais são esses cursos? Eu tenho CPA 10, CPA 20, CEA. Tenho curso para quem quer trabalhar com assessoria de investimentos também, que é o curso da Ancor. Tem curso de HP12C para melhorar o seu currículo, né? Mostrar que você domina aquela calculadora. Então, assim, pessoal, realmente para você conseguir emprego numa instituição, você precisa dessas certificações, tá? Instituição privada, é claro que na pública, você fazendo concurso sendo aprovado, você está lá dentro. Só que aí quando você estiver lá dentro, eles vão te dar um prazo para você tirar essas certificações, perfeito? Então fica aí o convite para quem tem interesse de trabalhar em bancos privados. Vamos lá então para 45. Um banco comercial lançou uma campanha publicitária em mídia televisiva, usando de forma lúdica desenhos animados para comunicação com os clientes. Nas mensagens passadas pelos personagens, é nítida a preocupação desse banco com questões intrínsecas às variáveis do composto de marketing de serviços. Os vídeos veiculados falam da gentileza e da competência dos gerentes, da adequação do valor das taxas de juros, do programa de redução de tarifas, das diversas opções para interagir com banco, agências, internet banking, telefone de atendimento e caixas automáticos, da confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento e fornecem todas as informações sobre os produtos de investimentos, poupança, fundos e CDB. Se for feito um paralelo dessas mensagens com os P's do composto de marketing de serviços, identifica-se que se enfatiza a importância. Então, a importância do quê? Primeiro, vamos relembrar aqui quais são os 4 P's, né, pessoal? Eu até trouxe o slide aqui novamente para você relembrar isso daqui que eu passei para vocês em aula. Quais são os 4 P's? Nós temos aqui, ó, produto, preço, promoção e praça. Esses são os 4 P's. Quais desses aí aquele enunciado está trazendo, né? Vamos tentar ver agora aqui as respostas para a gente tentar responder. Do preço, quando se apresenta a confiabilidade dos serviços de telefone de atendimento, só que você vê que beleza, ele ainda sobre o serviço de telefone de atendimento, não, falso, né? A gente poderia falar que seria do preço, por exemplo, nessa questão aqui de redução de tarifas, valor de taxa de juros, mas você vê que a mídia ela não foca somente nisso, tá? Ela realmente tenta focar em tudo, é preço, é praça, é local, ou seja, fala da agência, fala dos caixas automáticos, tá? Então, do preço, quando se apresenta a confiabilidade dos serviços, não. Se fosse do preço, quando se fala do valor das taxas de juros, dos programas de redução de tarifas, aí ok. A gente poderia considerar. Das praças, quando se apresentam as diversas opções para interagir com o banco, agência, internet banking, telefone de atendimento e caixa automático. Sim, pessoal, quando a gente fala de praça, a gente está falando exatamente disso. É o local geográfico, é onde a gente está atendendo o público. Beleza? Então, por enquanto, essa aqui está correta. Vamos ver as outras aqui. Ó. Dos processos, quando se ressalta a gentileza e a competência dos gerentes que conhecem as necessidades dos clientes. Aí eu vou lá nos 4 P's. E pergunto para vocês, tem algum P aqui que chama processo? Não tem, né? Produto, preço, promoção ou propaganda e distribuição, que seria a praça, né? Dos pedidos, quando se fornecem todas as informações sobre os produtos, não, falso também. Do posicionamento, também falso, não tem esse tipo de P também de posicionamento. Então, essa daqui está correta, não cabe recurso, é a letra B mesmo. Avançando, então, 46.
O gerente de vendas de um banco tem sustentado que, para que as recompensas e os incentivos da empresa tenham impacto sobre a motivação, os profissionais de vendas precisam valorizar essas recompensas. Isto é, sentir que as recompensas valem o esforço. Essa afirmação está embasada na teoria D. Então, o que a gente pensa nesse enunciado? Gerente de vendas de um banco, ele acredita que para o seu profissional que está trabalhando ali na linha de frente da venda de produtos, né, ele precisa se sentir motivado de que forma? Através dessas recompensas. Então tem que ser recompensas boas. Pô, vai aumentar sua PLR, você vai ganhar aqui, sei lá, um final de semana em algum lugar. Você tem que ter uma recompensa que você valorize. Ou seja, eu valorizo tanto essa recompensa que eu vou me esforçar, porque eu quero ganhar isso daqui. Eu quero ganhar um aumento na participação dos lucros, por exemplo. Né? Então, a partir desse momento que você cria isso no seu funcionário, cria essa questão de ele, pô, eu quero aquela recompensa, você está fazendo o que na mente daquela pessoa? Está fazendo uma criação de expectativa. A pessoa tem expectativa de, eu vou alcançar aquela meta e eu vou ganhar aquele prêmio, ok? Então essa afirmação, ela realmente está embasada nessa teoria da expectativa. De conflito de papéis, 2 fatores, ambiguidade de papéis e enriquecimento do trabalho estão falsas, ok? Resposta então tranquila, letra C, expectativa. Uma pessoa é submetida a processo criminal acusada de realizar atos de lavagem de dinheiro. Nos termos da Lei 9.613 de 1998, a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes forem cometidos de forma concreta, continuada, instantânea, produzida ou reiterada. E aí, se você olhar aqui na Lei 9.613, tá? Eu abri ela aqui já. E aí eu peguei e digitei aqui reiterado para a gente já encontrar essa palavra. Você vê ela aqui no parágrafo 4º falando, a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. E aí o que significa essa questão de ser um crime reiterado? É quando o tempo, o modo e o lugar daquele crime, eles são diferentes de um crime para o outro, ok? Isso daí é uma característica do crime de lavagem de dinheiro e além disso é quando esse crime ele tenta buscar o quê? Auferir lucro, ou seja, auferir dinheiro, beleza? Então tá escrito isso daqui também. Vou até puxar aqui de lado, né, pra gente deixar guardado. Então a gente já sabe que é esse crime aqui, de forma reiterada. Isso aí tá inclusive escrito na lei, então também não cabe nenhum recurso aqui, tá? Um servidor público federal deseja mudar os rumos de sua carreira para integrar instituição financeira pública. Sabedor dos rígidos critérios de seleção, inicia seu preparo estudando as características das instituições. Nos termos das normas em vigor, a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de sociedade de economia mista com capital público, falso, empresa pública de natureza jurídica de direito privado. Isso daqui eu também passei para vocês, quer ver? Deixa eu pegar aqui, vamos colocar lá da Caixa Econômica. Deixa eu só digitar aqui. Vou colocar aqui CEF, que já vai direto para lá. Caixa Econômica Federal. Vamos pegar aqui. Beleza, esse próximo slide, Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio, autonomia administrativa vinculada ao Ministério da Economia. Então, empresa pública de natureza jurídica de direito privado. Exatamente isso que estava também no material na primeira parte aqui já da Caixa Econômica, ok? Então tá correto, nem tem o que se discutir nessa questão, também não tem recurso. 49. Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, esse correntista recebe diversos depósitos decorrentes de atividades negociais privadas. Em determinado período, a conta corrente passou a receber saques desproporcionais ao movimento normal. Nos termos da Carta Circular Banco Central 4001/2020, tais operações passam a ser consideradas suspeitas, tendo em vista a sua. O que era essa Circular Bacen 4001? Isso daí é aquela parte de indícios de lavagem de dinheiro, Carta Circular 4001. Então, aumento em volume de depósitos sem causa aparente, tudo isso aqui vai ser um indício de crime de lavagem de dinheiro. E aí, quando a gente fala isso, né, como você vê aqui na questão, você fala, eu sempre sou atendido pelo mesmo gerente, né? Eu tenho vários depósitos que eu costumo receber, só que daí começou a receber saques desproporcionais ao movimento normal.
Isso é uma questão atípica, não é uma questão típica, ou seja, que costuma acontecer, é uma atipicidade, tá? Não tem nada a ver com conveniência, imprevisibilidade, organicidade ou solvência. É uma coisa atípica, ok? Então, tá certo a letra A, beleza, também não tem aí nenhum recurso nessa questão. Vamos lá para 50. Uma pessoa realiza contrato de financiamento bancário no qual consta cláusula que obriga o mutuário a celebrar seguro com determinada companhia seguradora. Ou seja, isso daqui é o quê? É aquela famosa venda casada. Isso daqui é crime, não pode ser feito, né? Ou seja, eu vou fazer um financiamento e aí eles me obrigam a fazer um seguro. Nos termos da adequada interpretação do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula deve ser cumprida se houver sanção, deve ser considerada abusiva. Essa é a resposta correta. Eu não vou cumprir essa cláusula, eles estão fazendo um crime, estão fazendo uma venda casada. Tá? Ó, deve ser lida como facultativa. Não, eles estão me obrigando. Aqui está dizendo que ele obriga o mutuário. Tá? É tradicional e deve ser mantido. É tradicional porque os bancos, a maioria dos bancos fazem isso, tá? Apesar de que você sabe que isso daqui é proibido fazer. Hoje em dia, na verdade, as coisas já estão mudando, né? Existem vários bancos que têm práticas para coibir a venda casada do funcionário. Então, se o funcionário ele faz uma venda casada e aí no dia seguinte a pessoa que ela comprou aquele seguro aqui, por exemplo, ela vai lá e cancela o seguro, aquilo vai ser pontuado para a agência perde ponto, o gerente que vendeu perde ponto, isso prejudica na participação depois dos lucros dessa agência, prejudica nos resultados de maneira geral, tá? Então o pessoal não gosta, ou pelo menos não deve fazer isso. Se faz, tenta fazer de uma forma meio, né, que não dê a entender que é uma venda casada. Mas é errado, é crime, não deve ser feito, ok? 51. O presidente de associação de funcionários da Universidade V pretende fornecer serviços financeiros aos associados. Nos termos das normas de regência, as cooperativas de crédito estão submetidas à autorização do... E aí essa questão ela é muito simples, né, pessoal? Cooperativa de crédito, ela é considerada o quê? Uma instituição financeira. Quem faz a fiscalização, quem autoriza o funcionamento de cooperativas é o Banco Central. Banco Cooperativo, Congresso não é, Conselho Monetário Nacional não é, Mercado Financeiro não é. É Banco Central que cuida de tudo relacionado a instituições financeiras, serviços financeiros, cooperativas, bancos de maneira geral, tá? Então, letra A, bem tranquila essa também, sem por enquanto essa chance aí de algum recurso de questão. Até agora nada, né? 52. N negocia determinado bem através de contrato de leasing. O que era um contrato de leasing? É como se fosse aquele contrato de aluguel, né? Eu usufruo de uma determinada casa, mas a casa ela é do banco. E aí no final desse contrato eu posso fazer o quê? Eu posso adquirir aquela casa. Eu vou ter alguma cláusula dizendo que eu vou, sei lá, vou poder comprar aquela casa no final do contrato. Isso aí vai depender de contrato para contrato, mas vamos lá. Nos termos dessa espécie contratual, é possível a aquisição do referido bem no final do contrato eu posso adquirir o referido bem, custo médio calculado pelo credor. Falso, tá? Percentual de prestações previstos. Falso. Preço residual avançado. O que é avançado? Significa acordado, né? O preço residual que você acordou. Então, você só pensa assim, ó. Eu fui lá, fiz um contrato de leasing. A partir desse momento que eu fiz o contrato de leasing, eu tô morando lá naquela casa, né? Tô morando lá naquela casa, só que essa casa ela é do banco. E aí, durante esse momento, eu tô pagando aqui umas parcelas mensais. Todo mês eu tô pagando uma parcela. E essa casa ela tem um valor total de R$400 mil. Quando chegou no final do contrato de leasing, eu já tinha pagado, somando todas essas parcelas, o valor de R$200 mil. Ou seja, ficou faltando eu pagar 200. E aí eu tenho essa opção de no final desse contrato fazer o quê? Adquirir o referido bem, ou seja, comprar essa casa. Então, quanto que eu teria que pagar para o banco para comprar essa casa? O que ficou faltando, ou seja, o resíduo, a diferença entre o valor total da casa e o valor que eu paguei. 400 mil menos 200 mil, fica faltando eu pagar 200. Tá certo, ó, preço residual, ou seja, o que está sobrando, a diferença, acordado. Ok? Não é prêmio acordado, não é o valor total do bem, porque, poxa, já paguei um monte desse bem aqui. Ok? Então, também tá certa a resposta letra C. Uma pessoa realiza operação mercantil que redunda na emissão de título de crédito que, além do emitente, possui um avalista. Nos termos do Código Civil, para validade do aval,
dado no anverso do título é suficiente a simples assinatura do avalista, tá, pessoal? Falou de avalista, se você assinou lá atrás, você já é considerado um avalista, então você é tão devedor quanto essa pessoa que está fazendo essa operação aqui de crédito. Se o pessoal cobrar essa pessoa e automaticamente essa pessoa ela não pagar, eles vão passar a cobrar você e você é tão devedor quanto ela. Tá? E você fez esse endosso, ou seja, essa assinatura aqui, você já é considerado um avalista. E aí, quer ver isso daqui também na apostila, ó? Aqui, ó, aval, simples assinatura do avalista na frente ou verso do título. Pronto, automaticamente você já virou um avalista. Também estava no material isso daí, tá? Então, correto aqui é 53. Vamos lá, 54. O titular da propriedade de inúmeros bens desenvolve também várias atividades mercantis e tem necessidade de garantir por hipoteca um determinado contrato. Nos termos do Código Civil, podem ser objetos de hipoteca. Aí vamos lá. Se você pegar aqui as garantias, ó, hipoteca ela está aqui embaixo, e aí, ó, ela é uma garantia real, então pode ser constituída sobre bens tangíveis, ou seja, eu consigo tocar, podendo ser um bem móvel, que se locomove, né, que move daqui para lá, ou imóvel que fica parado, de propriedade do devedor ou interveniente garantidor. São indivisíveis, ou seja, mesmo que o devedor pague uma parte da dívida, a garantia é considerada por inteiro. Então tem que ser um bem que não tenha como eu dividir, é indivisível, e tem que ser um bem real, com uma garantia real, né, tangível. Vamos lá então procurar. Animais de estimação. Você marcou essa daqui, eu não vou nem falar mais nada, né? Vai dar um animal de estimação como garantia numa hipoteca. Meu Deus. Tá. Criações exóticas, nada a ver. Gado de corte, também nada a ver. Você poderia até ficar entre navios e obras de arte. Só que daí você não vai marcar obras de arte, né? Porque assim, é o valor que uma obra de arte tem para uma pessoa, ela pode não ter para outra. Né? Se você entrar lá nesse Código Civil aqui da hipoteca e tal, você vai ver que isso não existe. Pessoal, geralmente, falou de hipoteca, você está falando de um bem, você está falando, por exemplo, aqui de um navio, você está falando de uma casa, de um apartamento, alguma coisa que você vai usar como garantia real ali, tá? Imagina eu vou fazer uma hipoteca, pessoal, tá aqui uma obra de arte aqui como garantia, tá? E aí? Você não tem liquidez naquela obra de arte, você não consegue depois encontrar, sei lá, vendedores ou compradores para aquele produto. Não, nada a ver também, tá, pessoal? Então essa daqui é navios, tá certo? Não tem também nada em relação a recurso. Eu vi muita gente falando, vai dar recurso nessa aqui. Não vai dar, tá? Não vai dar recurso. Um gerente de instituição financeira, deixa eu só apagar isso aqui, é responsável por gerir os financiamentos imobiliários realizados durante longo período. Após realizar treinamento no Banco Central, fica curioso com a atuação das sociedades de crédito que, nos termos das normas aplicáveis, integra o... Então, ó, você está falando de um banco que está fazendo financiamento imobiliário. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, eu sempre falo de sistema financeiro de habitação. Tá? Não é de apoio popular, não é Minha Casa Minha Vida, não é poupança nacional e muito menos garantidor de crédito. Vamos colocar aqui, ó, SFH. Sistema Financeiro de Habitação. Aqui, ó, aqui nessa parte também do material eu falo sobre esse sistema financeiro de habitação e aí eu explico tudo sobre essa questão de você, através dele, você ter facilidade para adquirir sua casa própria, através dele você ter crédito imobiliário, ok? Então, falou aqui de financiamento imobiliário, você vai fazer o que? Ó, essas sociedades atuam no sistema financeiro de habitação. Então tá certo, também não tem recurso. Um banco sofreu intervenção do Banco Central e teve os ativos indisponibilizados. Um de seus correntistas, preocupado com os valores dos seus depósitos, constata que o sistema possui o denominado FGC, que protege a maior parte das aplicações financeiras das instituições associadas. A natureza do FGC é entidade privada sem fins lucrativos. Eu vou também mostrar que isso também está no material. Ó. Cadê? FGC, tá aqui, chegamos nele. É um fundo que foi criado pelo governo, é mantido pelo banco, sendo considerado uma entidade privada sem fins lucrativos, também estava no material. Resposta B, nada de recurso em relação a isso. 57. O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo departamento jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de variada natureza.
Nos termos da Circular 3978 de 2020, então a gente está falando de lavagem de dinheiro, essa circular trata sobre isso. As instituições devem contemplar, dentre as diretrizes, a promoção de cultura organizacional de adequação à lavagem de dinheiro, ambientação à lavagem de dinheiro, financiamento, prevenção ou previsão. Então, o que é isso daqui, ó? Relacionado à promoção de cultura organizacional. Aí essa daqui, ó, eu peguei aqui a circular. Opa, achei tudo aqui, peraí. Eu peguei aqui a circular 3978 do Banco Central, vamos colocar ela aqui do lado, deixa eu só puxar aqui para a gente dividir certinho. Beleza, eu coloquei aqui a circular 3978, aí eu peguei nessa parte que fala da política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tá? Aí o que acontece aqui, ó? O que aparece? Ó, as instituições mencionadas no artigo 1º, né, os bancos, devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista. Ok. A política de que trata deve ser compatível com os perfis de risco dos clientes, bancos, né, operações, funcionários, blá, 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 blá. As diretrizes para a definição de papéis, blá, 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 vamos chegar nessa aqui, ó. A promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contemplando inclusive os funcionários, os parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Então tá falando disso daqui, ó. E aí quando você lê isso daqui, ó, você fala de prevenção à lavagem de dinheiro, né? O certo seria estar essa letra D. Eles colocaram como certo a letra A. Essa daqui eu acredito que poderia caber um recurso. Por quê? Porque se você inclusive pegar na lei inteira aqui da circular 3978 e você colocar financiamento à lavagem de dinheiro, nenhum momento dessa circular aparece essa palavra, financiar a lavagem de dinheiro. O que aparece? Fala financiar o terrorismo. Ele fala prevenção à lavagem de dinheiro, que está aqui, ó, e financiar o terrorismo, ok? Então, a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro. Essa daqui eu entraria com recurso, né? Eu colocaria essa parte da circular 3978, ó. Você pode pegar aqui a página 2, digita no Google que você encontra, colocaria essa parte aqui, ó. Fala, olha, o que diz a circular é em relação à prevenção da lavagem de dinheiro, tá? Ele não fala de financiamento à lavagem, ele fala de financiamento do terrorismo. E aí a gente tenta combater a banca dessa forma, entendeu? Baseado aqui na circular. Então, assim, eu recomendo, né? Eu não vi até quanto que era o prazo para vocês fazerem entrar com recursos. Eu acredito que ainda dá para fazer isso. Aí vocês coloquem isso daqui. Beleza? Ontem eu não consegui publicar essa aula, pessoal, não consegui mesmo. Eu tentei, eu gravei metade aqui das questões comentadas, só que meu dia estava uma loucura e tinha muita gente falando comigo, eu parei para responder o pessoal, não tive tempo, ok? Então tá, vamos continuar aqui que já está acabando, né? Uma pessoa que atua em pequeno comércio localizado em município de porte médio necessita de capital de giro, tendo em vista que seus clientes são responsáveis por valores pagos a prazo. Nos termos do contrato de factoring, uma de suas características principais consiste na cessão de créditos, existência de direito de regresso, fiscalização por associação comercial, inclusão como ato financeiro ou regulação pelo Banco Central. E aí eu trouxe aqui também a lei que fala aqui sobre a factoring, né? Legislação que regula as empresas de factoring no Brasil. Tá? Eu peguei esse arquivo aqui também na internet, tá? Você pode encontrar depois ali a lei. Aqui fala tudo, na verdade, sobre as factoring, né? E aí, beleza. Aí, se você pegar aqui o que fazem as empresas de factoring, bem aqui tá assim, ó. Consagrado o princípio de que banco capta e empresta dinheiro e a empresa de factoring presta serviços e compra direitos, não resta dúvida de que estão bem demarcadas as fronteiras de atuação de ambas instituições. Bancos emprestam dinheiro que é antecipado ou adiantado ao direito de regresso permitido através do endosso que é feito pelo sacador ao banco. Então, direito de regresso ele seria o que, basicamente? É quando você tem o pagamento de uma indenização em nome de alguém e você depois pode cobrar esse verdadeiro devedor. Então, uma operação de factoring, ela existe esse direito de regresso? Aqui, segundo a nossa lei, que eu acabei de mostrar para vocês, sim, beleza? Então, está certa a alternativa B, tranquila, né? Não tão tranquila, essa daqui era uma questão mais difícil mesmo, né? Porque você teria que ter certo conhecimento dessa lei aí. Realmente é aquele tipo de questão assim que é para eliminar a galera mesmo, tá?
Uma advogada resolveu realizar mestrado em mercado de capitais. Em uma das disciplinas cursadas, ela estuda o funcionamento das bolsas de valores. Segundo a interpretação adequada, as ações negociadas em bolsa são consideradas títulos de renda variável sem problema nenhum. Isso daqui eu cansei de falar para vocês, tá? Então, resposta letra E. Um engenheiro pretende enveredar pela carreira bancária, sendo seu foco bancos de desenvolvimento. Nos termos das normas aplicáveis ao tema, originadas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas, né? Vamos pegar aqui no meu material, vamos pegar lá nosso principal banco de desenvolvimento, que é o BNDES. Ok, aqui tá ele, né? Encontrei. Aqui tem todas as características e aqui está escrito essa característica, ó, é uma empresa pública e não um banco comercial. Então, ó, são instituições financeiras públicas, ok? Então, tranquila, também não tem recurso. A única que realmente a gente poderia entrar com recurso para tentar anular é essa 57 aqui, que fala sobre financiamento e prevenção à lavagem de dinheiro, ok? O resto está tudo correto, não deve ter anulação nenhuma, não devem aceitar recurso nenhum. Perfeito? Beleza, pessoal, então eu respondi aí o gabarito 1, comentei todo o gabarito 1 da prova de técnico bancário, e aí eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Pega o do gabarito 2, que aí as questões vão estar misturadas, você vai fazendo contraponto aqui. Eu confesso que eu não olhei um por um de cada um dos gabaritos para ver se todas as questões são iguais ou se tem uma ou outra que é diferente. Mas eu vi assim, fiz a comparação por cima e eu realmente verifiquei. Por exemplo, essa questão aqui, ela aparece nos outros gabaritos. Essa questão aqui, ela também aparece nos outros gabaritos. Essa aqui também aparece, só que ela está em ordem diferente disso daqui. Então aí vai de cada um realmente ver a ordem aí e fazer esse contraponto, beleza? Pessoal, se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso sempre me ajuda muito. E é isso aí, boa sorte a todos, sucesso a todos. Não se esqueça, quer fazer curso aí para trabalhar em bancos, acessa lá o meu site, eu vou deixar aí na tela. Tchau, tchau, pessoal, até mais.